Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus, capítulo 23, versículos 23 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hipocrisia é uma palavra que muitas vezes aparece na boca de Jesus, no seu tempo, direcionada aos fariseus, aos mestres da lei, aos doutores, aqueles que eram as lideranças, que eram os governantes, que eram quem conduzia o povo, quem devia servir o povo, quem devia trabalhar pelo povo. Eram os intérpretes da lei, mas eram as referências que o povo tinha, que as pessoas do povo tinham. E isso deve nos trazer uma reflexão profunda. É claro que nós podemos pegar essa reflexão, esta palavra hipocrisia, e direcionar a todas as lideranças, a todas as pessoas que têm autoridade, na igreja, na política, no Estado, nas instituições. A gente pode fazer isso, mas não nos devemos, não temos aí a possibilidade, ou não, pelo menos não devemos julgar, porque o próprio Jesus nos ensinou isso. Pelo menos não julgar, não condenar publicamente. Mas então, nós devemos pegar essa palavra, o que ela significa, e aplicar à nossa vida. E no contexto comunitário, no contexto cristão, no contexto evangélico, aí nós devemos sim usá-la para exortar todos aqueles que a ouvem, que desejam abrir seu coração, que desejam realmente adequar a sua vida a Cristo, que desejam realmente se moldar a Cristo, a sua palavra, ao seu ensinamento, ao seu evangelho. Mas colocando para nós o que nós podemos fazer, o que nós devemos examinar, o que nós devemos avaliar na nossa vida. Hipocrisia, o que Jesus fala aqui nesse pequeno trecho. A questão de ser autêntico. O que é uma pessoa autêntica? Uma pessoa autêntica que fala aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que vive. Essas práticas, essas áreas, digamos assim, esses aspectos da nossa vida, eles devem ser iguais, devem ser na mesma linha. E o que ocorre? Será que nós incorremos em falar aquilo que não pensamos, falar aquilo que realmente não acreditamos, em exortar, em cobrar, em querer exigir dos outros condutas, pensamentos e atitudes que nós mesmos não fazemos? Da boca para fora a gente acredita, acha que deva ser assim, quando nos satisfaz, quando nos traz o bem, mas quando é para partilhar, quando é para ser democrático, quando é para ser justo, aí nós não praticamos, porque a ganância, porque o egoísmo nos impede. Isso é hipocrisia. Então, eu creio que nós devemos pensar aquilo que nós rezamos, a nossa oração individual, a nossa oração lá no nosso quarto, a nossa oração lá na comunidade, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente cobra nas redes sociais dos outros, da conduta dos outros, será que está de acordo com aquilo que nós fazemos ou que buscamos fazer? Ou somos hipócritas? Ninguém tem o costume de chamar o outro de hipócrita, até porque é uma agressão quase. Mas nós devemos pensar sobre isso. Como está a minha vida? Né? Está de acordo realmente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo com a minha esposa, com os meus, com a minha família, com o filho, com o pai, com a mãe? Está de acordo com aquilo que eu falo? Normalmente a expressão é essa, né? Estar de acordo aquilo que se fala
aquilo que se faz, aquilo que se sente, aquilo que se acredita. Então, que o Espírito Santo nos ajude a refletir sobre esses aspectos, sobre a hipocrisia, sobre esse discurso de Jesus e sobre a nossa conduta. Como tem sido? Somos realmente sinceros com Deus e com os outros e conosco mesmos? Ou somos hipócritas naquilo que vivemos? Que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.